Fluido de freio não precisa trocar, isso é bobagem. Verdade ou mentira? Então, pessoal, fica aqui que eu vou te contar agora. Eu tive a intenção de falar sobre fluido de freio aqui no canal novamente, porque tem um jornalista automotivo com 1 milhão de seguidores que andou falando bobagem aí nas últimas semanas. E a gente precisa parar de acreditar nessas pessoas. Não é porque trabalhou na Globo ou no UOL que entende do assunto. Para que serve o fluido de freio? Ele tem a função de transmitir a força do pedal de freio para as pastilhas, para as lonas de freio, a fim de parar o carro. Só que ele tem algumas características. E existem alguns modelos de fluido de freio, algumas opções, melhor dizendo. Existe o DOT 3, existe o DOT 4 e existe o DOT 5.1. Das características desses fluidos, a principal diferença entre eles é o ponto em que ele entra em ebulição. A maioria das vezes eu uso fluido de freio DOT 4, como esse daqui. A grande maioria dos veículos hoje utiliza DOT 4. E qual que é a diferença de um DOT 4 para o DOT 5? A diferença principal é que o DOT 4 ele entra em ebulição a 230 graus e o DOT 5 entra em ebulição a partir de 260 graus. Parece pouca coisa, mas esses 30 graus de diferença fazem bastante diferença. E por que você precisa trocar o fluido de freio? O jornalista automotivo falou que o fluido de freio tem a característica de ser hidrofóbico. A quantidade de água que o seu sistema absorve ao longo do tempo é grande, a ponto de você apitar pela contaminação de água, que é na verdade o fato dele ser hidrofóbico, lá na tampa, no próprio bocal aqui, água e que vai contaminando, hein? Não, pessoal, fluido de freio não é hidrofóbico, ele é higroscópico. E o que é isso? Higroscopia é a capacidade de um material absorver água do ambiente. Ele absorve umidade do ambiente. E o fluido de freio, acima de 4%, ele começa a oxidar as partes metálicas do freio acima de 4%, e ele começa a perder também performance, porque quanto maior a umidade, menor o ponto de ebulição. Ou seja, se ele está com muita umidade, ele já não vai mais entrar em ebulição com 230, ele começa a diminuir esse ponto de ebulição. Então, hidrofobia, que foi o que ele falou, é a capacidade de repelir água. E higroscopia, que é o caso aqui, é a capacidade de absorver a umidade do ambiente. E é justamente por isso que você precisa trocar o fluido de freio. Cada fabricante tem uma recomendação. Tem alguns fabricantes, igual a Jaguar Land Rover, por exemplo, que recomenda na terceira revisão. Essa terceira revisão é feita a cada 30 mil quilômetros ou a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro, tá? Eu recomendo o que está escrito no fluido de freio da Varga, que é o TRW, que é a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. Outra curiosidade é o seguinte: se seu veículo, a indicação no manual dele é para utilização de DOT 3, você pode usar o DOT 4 ou pode usar o DOT 5.1. Só que se o seu veículo recomenda o DOT 4, você não pode usar o DOT 3. Você está entendendo? O superior pode ser utilizado, o inferior jamais. Tá? Então, se o seu carro é DOT 4, você quer usar o DOT 5.1, beleza, pode usar. Então, você fica muito atento com esses prazos de troca, tanto na quilometragem quanto tempo mesmo, para a troca do fluido de freio. Porque além de oxidar as partes metálicas do freio, ele também danifica os módulos de ABS. Tem muito veículo aí que está com problema eletrônico porque o seu proprietário não seguiu a recomendação
da troca periódica do fluido de freio. E é isso, pessoal, o recado é esse. Eu queria justamente falar sobre isso porque tem gente desinformando e tem muita gente acreditando nesses jornalistas, tá? Tem muita gente falando bobagem, é no UOL, é na Globo, tem um monte de gente falando coisas erradas e acaba desinformando o público. Obrigado por participar. Curtiu esse vídeo? Compartilha com um amigo, curte ele aqui, isso ajuda a mais pessoas a receberem informação verdadeira e de qualidade. Abraço, até mais!